de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. Pergunta 473. Pode um espírito momentaneamente revestir-se do invólucro de uma pessoa viva? Quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado. Que negócio que diz, né? Um espírito entrou na pessoa, né, Mirim? Né, Djalma? O espírito entrou em Ciclano começou a quebrar tudo, tal. Então, vamos ver. O espírito não entra no corpo como entra numa casa. Ele se assimila a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria do que está revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o termo da existência material. Então, Djalma, quer dizer que não existe aquele negócio de dizer o cara encarnou, o espírito baixou e quebrou tudo, incorporou tudo. Isso acontece com a autorização do espírito encarnado, né? Porque ele diz logo aqui, o espírito não entra em um corpo como entra numa casa, né? Ele se afiniza com o espírito encarnado, o espírito se afiniza com o espírito encarnado, que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agirem conjuntamente. Ele vem, eu aceito, faz isso, e dá aquela força. Mas quem domina, quem comanda é o espírito encarnado, né? Porque espírito nenhum pode entrar no corpo onde está um espírito encarnado. Mas ele pode, com o tempo, com a influência, influindo, persistindo, minando, né, por falta de oração, de vigilância do indivíduo que está encarnado. Sempre a gente tem que observar o conselho do Cristo de Deus, o maior filósofo da humanidade, o maior conhecedor da alma humana, do mundo espiritual e do mundo material. Jesus é o mestre disso, é o mestre da verdade. Ele vem nos aconselhar para que oremos incessantemente. Não pare de orar, mantenha sua frequência, porque nós somos energia, nós somos vibração, e estamos emitindo energia e recebendo energia. Energia que vai e que volta. E como nós interagimos com o mundo espiritual, que o Espiritismo vem demonstrar a sua natureza, a sua realidade, a influência que ele exerce sobre o mundo material, sobre a mente dos encarnados, não é? Já vem dar um contributo fantástico à humanidade. É aquela história do camarada que entra da casa para roubar. Todo dia um assalto, o camarada diz, mas não é possível. Alguém está entrando aqui levando minhas coisas. Alguém chega e diz, olha, a pessoa está entrando pela janela do banheiro. O ferrolho não está baixado, não. Ele abre ali, entra, rouba, sai, puxa a janela e vai embora. Toda noite ele volta. A partir do momento que eu sei que ele entra pela janela, eu vou, passo o ferrolho. Ele não entra mais. A oração que Jesus recomenda é essa: orar incessantemente. Nunca deixeis de orar. Porque a oração, e é cientificamente demonstrado, ela cria um campo energético, ela se expande, ela cria um campo de proteção natural em torno do indivíduo. É por isso que a mentora Joana de Ângeles vai dizer: quando um lar ora, quando um lar faz o culto do evangelho no lar, ou ora, ou seja, mantém uma oração conjunta com a família, todo bairro, todo quarteirão se beneficia, porque a vinda das energias do bem afugentam as energias contrárias. Quando um apartamento de um prédio ora, todos se reúnem para elevar o pensamento e a vibração, todo edifício se beneficia. Então, isso não é uma brincadeira, não é? Então, esses casos que nós vemos são pessoas que se deixam levar,
que se deixam influenciar numa questão de afinidade. Ele vai sugerindo, e a pessoa vai se submetendo. Não é? Mas ele ninguém pode entrar no espírito encarnado, a não ser que o espírito encarnado Permita. chegue a isso, né? Antes de eu passar a palavra para a Mirim, Ivan, Emmanuel está nos bastidores esperando ser adicionado ao programa. Mirim, como é que você explicaria também essa passagem que foi tão bem explicada por Djalma? Exatamente. Dois espíritos não podem ocupar o mesmo corpo, né? A ligação é mental. Por isso que é tão difícil, né? Às vezes a pessoa pensa que o pensamento é dela, mas na verdade é uma introdução do pensamento do outro espírito no meio dos seus. E aí ele vai dominando pouco a pouco, minando, como bem colocou Djalma, até que eu não tenha mais forças para nem pensar, porque quem pensa é ele. Antes de eu elocubrar qualquer ideia, ele já lança a dele e antecipa, e eu vou seguindo as ordens, porque eu perco a minha total capacidade de domínio do corpo que meu espírito habita. Mas espírito nenhum entra no corpo de ninguém. Aquela história, fulano está com um cão no corpo, não existe.